لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويداه التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث رواه البخاري. Estimados irmãos, depois de termos abordado na nossa conversa passada o tema relacionado ao apego aos salates facultativos como forma de se aproximar a Allah subhanahu wa ta'ala, hoje vamos mencionar a segunda parte deste mesmo tema e, inshallah, concluir para podermos ter um conhecimento efetivo daquelas ações que por vezes já achamos insignificantes e as mesmas são as ações que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou no hadith al-Qudsi, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: o meu servo se aproxima de mim até que se torna querido diante de mim. Quando ele se tornar querido, eu me torno dele. Allah subhanahu wa ta'ala diz: quando ele pedir refúgio a mim, eu vou conceder o refúgio, e se ele fizer algum pedido a mim, eu irei conceder aquilo que ele estiver a pedir. O salat facultativo que nós estamos a mencionar na lição passada, o hadith que foi narrado por Abu Huraira, e tivemos a combinação do hadith de Habiba radiyallahu anha, uma das esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam, que disse: quando eu ouvi este hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, qual hadith que nós falamos na conversa passada? Os 12 rakats. Man thabara ala 12 rak'ah bana Allahu lahu baytan fil janna ou bunya lahu baytan fil janna. Aquele que efetuar 12 rakats não obrigatórios, Allah subhanahu wa ta'ala irá construir uma casa para ele no Jannah. Nota a narração de uma casa será erguida para ele no Jannah. Falamos se todos os dias, se ele fizesse os 12 rakat, tinha uma casa nova, ou era uma casa que era o prêmio de se fazer na vida. Esses 12 rakats, nós falamos na conversa passada que a cada dia que ele fizer os 12 rakats, ele teria uma casa no Jannah, e explicamos como que isso, qual era a percepção e o alcance deste hadith. Portanto, todos os narradores neste hadith que foram escutando o hadith, eles disseram: eu nunca deixei de fazer, nunca abandonei esta prática desde que ouvi o hadith. Nós dissemos na lição passada que quando nós estamos diante do hadith, esta deve ser a nossa pretensão. Se nós formos a ver aqui a corrente narrador, que é Habiba, Ambasa bin Abi Sufyan, Amr bin Aus, Nu'man bin Salim, todos esses, cada um que ouviu do outro, diz: eu nunca deixei mais de fazer, nunca deixei de implementar este sunnah na minha vida, desde que ouvi de Habiba. Ambasa diz de ouvir Habiba. Habiba diz: quando eu ouvi do profeta, não deixei de fazer. Ambasa diz: quando eu ouvi de Habiba, não deixei de fazer. Aus diz: quando eu ouvi de Ambasa, não deixei de fazer. Nu'man diz: quando eu ouvi de Amr, também não deixei de fazer. E nós dissemos na conversa passada, este deve ser o nosso intuito quando estamos diante de um hadith. Quando escutamos um hadith, a primeira coisa deve ficar em nós: eu vou implementar este hadith.
aquela intenção já conta bastante para você estar próximo a Allah subhanahu wa ta'ala, e foi exatamente o que aconteceu. Portanto, este era simplesmente para enquadrarmos aquilo que nós estamos a falar na lição passada. O hadith diz, quando o indivíduo se aproxima a Allah através de salatos facultativos, o hadith não diz salatos facultativos, mas sim atos facultativos. Então, nós estamos a falar ainda dos salatos facultativos que se enquadram nos atos facultativos. O obrigatório são somente 5 salat. Estes são obrigatórios. Qualquer outro salat, além destes 5 fard, são classificados como salatos facultativos. Esta é a primeira coisa que deve sentar em nós. Sunnah, antes de Fajr, antes de Dhuhr, depois de Dhuhr, depois de Maghrib, depois de Isha, Witr, tudo isto está na categoria de salatos facultativos. Só que nesses facultativos também tem classes. Temos Sunnah Mu'akkada, temos Sunnah Ghairi Mu'akkada, temos salat que é Mustahab, temos aquilo que também consideramos como nafil, como um facultativo de classe mais baixa. Mas nos facultativos temos aqueles facultativos que o profeta sallallahu alaihi wasallam nunca deixou de fazer, conforme falamos na conversa passada. Um dos sunnah é antes do salat al-fajr. Antes do fajr, o profeta sallallahu alaihi wasallam, mesmo em viagem, não deixou de fazer. Mesmo em viagem, não deixou de fazer. Estando na viagem ou como muqim, ele sempre fez o sunnah de fajr e disse: Rakat al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Esses 2 rakats antes de fajr superam o dunya e tudo que existe no dunya. Tudo que existe no dunya. Nós deixamos de fazer os nossos salatos facultativos, porque saímos, acabou o salato obrigatório, corremos, vamos para o nosso local de trabalho, voltamos para a nossa loja, voltamos para o nosso estabelecimento, porque queremos ganhar alguma coisa, não há nenhum problema quanto a isso. Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam deu aqui o critério, aquilo que se enquadra no livre-arbítrio, cada um escolhe o que e como quer fazer, não há força. O Islã não espalhou e de jeito algum tem como se espalhar a força, porque estaria a violar um princípio estabelecido no Corão. La ikraha fi din. Não se obriga a ninguém a praticar o din. A força, faça a sua palavra, não existe isso. Porque Allah diz no Corão, La ikraha fi din. O que temos que fazer? Conforme mencionamos no versículo do Corão também. Allah diz a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fala'allaka bakhi'un nafsak. Você vai destruir a si próprio. Por quê? Porque você está vendo as pessoas não estão a abraçar o Islã. Você está a ficar triste. Vai destruir a si próprio. Faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Quem quiser ser muslim, que seja. Quem não quiser ser muslim, também que seja. Nós temos uma baliza. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara. O nosso princípio é, quem for injusto, nós temos o fogo. Mas o livre-arbítrio existe. O Islã nunca força a ninguém. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam traz aqui os ahadiths. Nós somos tão ocupados, simplesmente fazemos o nosso salat obrigatório, aquele salat obrigatório que por vezes não estamos atrás do imam, é feito às corridas, é feito às pressas, o nosso ruku não é bem feito, o nosso sajda não é bem feito, este salat não é válido, não é válido. No dia de Qiyamah, a primeira coisa que nós temos que prestar conta é o salat, começamos daí. Se o salat não estiver perfeito, nenhuma outra ação estará perfeita. E Allah vai ter misericórdia para com o seu servo naquele dia. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Hadith Qudsi, Allah diz, a minha misericórdia supera a minha ira. Allah é misericordioso, mas também é severo ao castigar. Mas a misericórdia de Allah supera a ira. No dia de Qiyamah, a primeira ação que nós temos que prestar conta é o salat. Então será trazido o salat, não é? A pessoa vai prestar conta perante Allah o salat, se o salat dele estava correto, se fez salat, se não fez salat. Allah subhanahu wa ta'ala dirá: olhem no meu servo se tem algum salat facultativo. Então este salat facultativo que nós fazemos será trazido e será completado naquele fardo que nós tivemos algum problema. Provavelmente o fardo que você fez, as pressas, corridas, não é? Foi rejeitado, como mencionamos o hadith na lição passada. Qual é o hadith? Ao terminar o salat, o que acontece? Quem se lembra? Ninguém se lembra? Não? É bom lembrar. É bom lembrar sempre que você termina o salat. O hadith diz, quando o salat termina, se o salat não foi válido, você fez salat as corridas, despachar, não recitou Surah Fatiha, não fez o ruku adequado, não fez o calma depois do ruku adequadamente, o seu sajda, assentado entre os dois sajdas, não foi adequado. Este salat é enrolado num pano preto
e é lançado na sua cara. Por isso que nós vamos ver alguns sábios, alguns santos, depois de terminar o salá, colocavam a mão na cara. Quando eu perguntar por quê, eu não sei se o meu salá está sendo devolvido na minha cara, estou sendo batido com o meu salá na minha cara, não sei se esse salá foi aceito. O mínimo que nós temos que fazer é tentar concentrar da melhor forma no salá. O Shaitan vem e te coloca esse pensamento, lembra disto, lembra daquele processo, lembra deste trabalho, lembra que você não fechou bem a conta, tudo isso. O Shaitan vai fazer isso. O que você tem que fazer é tentar o máximo, afastar, tentar o máximo, concentrar. E como é que pode ser a nossa concentração? O mínimo é meditarmos nos significados daquela sura que é o resumo do Coran, Quran, que quando você recita, você está a dialogar e está a ter uma resposta imediata de Allah subhanahu wa ta'ala de tudo aquilo que você menciona. Portanto, esta deve ser a nossa concentração no salá para este salá ter validade. Estava a dizer que a primeira coisa que nós temos que prestar conta a Allah subhanahu wa ta'ala é o nosso salá, e estes salatos facultativos irão compensar as falhas do salato obrigatório que nós fazemos. Para além disso, neste mesmo hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: aquele que fizer este sunnah torna-se mais próximo a Allah, primeiro, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Ele vai fazendo o salat facultativo, ele torna-se querido de Allah subhanahu wa ta'ala. Ao fazer estes 12 rakats de sunnat mu'akkada, Allah subhanahu wa ta'ala ordena que uma mansão seja erguida para ele no Jannah. E o terceiro aspecto, conforme o hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, e a reposição dos seus salat obrigatórios. Três aspectos: reposição do salat, proximidade de Allah e uma casa para ele erguida no Jannah. Quando o hadith fala que ele torna-se querido, quando Allah ama alguém, quando alguém passa a ser querido de Allah, Allah anuncia. O hadith diz, do hadith de Abu Hurairah radiallahu anhu, que encontra-se no Sahihain, no Bukhari e Muslim: إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ تَعَالَى الْعَبْدَ نَادَى Jibril. Quando Allah gosta de um servo, chama Jibril, anuncia para o Jibril e diz: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانٍ. Allah gosta de tal fulano. فَأَحِبُّهُ. E Allah diz a Jibril: você também deve gostar de fulano. Jibril passa a gostar daquela pessoa e Jibril anuncia no seio dos anjos que Allah ama fulano. Vocês também devem gostar, e este indivíduo também passa a ser gostado pelos anjos, e فَيُجْعَلُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ, e a aceitação na terra é colocada para este mesmo indivíduo. Este é o segundo aspecto. Nós vamos ver os salatos facultativos em si. Nós hoje estamos ocupados com tudo e mais alguma coisa, que chega um momento que nós questionamos a nós próprios: de que valeu tudo isso que nós fizemos? Perdemos o nosso tempo, dedicamos tanto ao trabalho, dedicamos tanto a todas as outras coisas, esquecemos tempo para nós próprios. Nós temos que restar um momento que é só para nós, para mim, de lado para a minha família, deixar a família, deixar os filhos, deixar o trabalho, tempo para si próprio. E refletir naquele dia que você vai estar sozinho, nem a tua família vai te beneficiar, nem os teus bens vão te beneficiar, ninguém será capaz de te beneficiar senão as tuas próprias ações. E temos o exemplo disso nos primeiros momentos da revelação do profeta sallallahu alaihi wasallam. O que ele fazia? Ele dedicava-se à solidão. Na cave Hira, ele dedicava-se à solidão e refletia, até que Jibril alaihi salam veio ao encontro do profeta sallallahu alaihi wasallam. Esses mesmos salatos facultativos que nós falamos. Quem era Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Era aquele que Allah perdoou todas as suas falhas. E o que ele fazia? Apesar desta proximidade que ele tinha com Allah subhanahu wa ta'ala, o que ele fazia? Como é que era a dedicação dele de atos e práticas facultativas? O hadith de Aisha radiallahu anha do Sahihain também, ele diz: o profeta sallallahu alaihi wasallam: kana yaqumu min al-layl hatta tatafattara qadamah. O profeta sallallahu alaihi wasallam fazia qiyamul layl, não obrigatório, facultativo, até os seus pés ficarem inchados. Aisha radiallahu anha, esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam, pergunta: lima tasnau hadha ya Rasulallah? O mensageiro de Allah, por que você está a fazer isso? Por que você está a fazer isso? Parecer uma pergunta não muito correta. O profeta sallallahu alaihi wasallam está a fazer salá, está a se aproximar a Allah, mas fazia tanto que os pés ficavam inchados. Aisha perguntou: ya Rasulallah,
Você está fazendo isso por quê? E não só. وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Todos os pecados que você praticou, e nós sabemos que os profetas não cometem pecados, foram protegidos por Allah de cometer pecado. Aqui refere-se a falhas, ou deixar de fazer algo que seria melhor, preferindo por outro, estando todos corretos. وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Allah perdoou todos os teus pecados, tuas falhas todas foram perdoadas, do passado e os futuros que provavelmente ele faria. O profeta sallallahu alaihi wasallam deu uma resposta super eloquente. Podia dizer não, porque eu quero me aproximar a Allah. Podia dizer, trazer qualquer outra resposta. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: que bom que você reconhece. Este é o subentendido. Você reconhece que Allah perdoou as minhas falhas todas. Allah perdoou as minhas falhas. Então ele diz: afala akuna abdan shakura. Se tu dizes que Allah perdoou os meus pecados todos, não posso eu ser um servo grato? A minha gratidão reside nisso. Eu vou adorar Allah, por mais que os meus pés fiquem inchados, eu irei fazer os meus salat. O profeta sallallahu alaihi wasallam fazia isso. Portanto, temos os nossos sunnah. Quais são esses 12 rakats que o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona? São 2 sunnats antes de Fajr, 4 antes de Zuhr, 2 depois de Zuhr, 3 depois de Maghrib, 2 depois de Isha. São esses 12 sunnats. Nós falamos os 4 antes de Zuhr. Imam Shafi diz todo salat que é de 4 rakat facultativo é feito 2 com salam, depois outros 2. Aqui vem uma dúvida. Nesse sunnah não se falou sunnat antes de Asr e sunnat antes de Isha e sunnat antes de Maghrib. Obviamente, sunnat antes de Asr, sunnat antes de Maghrib, sunnat antes de Isha. Nós não fazemos esse sunnah. Onde está a base legal? No Ibadah, um princípio é: tudo é proibido com exceção do que foi permitido. Nas coisas no geral, tudo é permitido com exceção do que foi proibido. O que isso significa? Comida, transação comercial, sair, passear, fazer, tudo é permitido, com exceção do que foi proibido. Portanto, posso comer carne de porco? No princípio, se tudo é permitido, sim. E por que você não come? Porque a exceção é tudo é permitido, com exceção do que foi proibido. E a carne de porco foi proibida no Corão, nos Ahadis, por isso nós não consumimos. A transação, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ. Allah diz, toda transação é lícita. وَحَرَّمَ الرِّبَا. Nas transações, o juro é haram. Portanto, a transação, todo tipo de transação, o princípio que temos é permissível. Por que você não opta por este? Porque nisto foi proibido. O mesmo acontece aqui. Nós estamos a falar dos sunnah. Tem estes sunnah que o hadith menciona. E como é que nós fazemos sunnah antes da Asr? Qual é a base? Fazemos sunnah antes de Maghrib. Não fazemos? Sunnah antes de Maghrib? Não fazemos. Ok. Não fazemos, não? Ok, voltamos já. Antes de Isha, fazemos. Qual é a base? Temos a base. O profeta sallallahu alaihi wasallam, esses 12 rakats que nós estamos a falar, são os sunnats muakkada. Os sunnats enfatizados que o profeta sallallahu alaihi wasallam sempre fez. Até, falamos na aula passada também, antes do Zuhr, no dia que ele não conseguiu fazer, ele fez depois. Antes de Fajr, no dia, passagem que mencionamos, no dia que todos adormeceram na viagem, acordaram só quando o sol estava alto, o profeta sallallahu alaihi wasallam saiu daquele lugar, primeiro fez o quê? Fez sunnah. Falamos isso na conversa passada. Fez sunnah. Portanto, esses são sunnah muakkada. Outros sunnahs não foram enfatizados, mas existem benefícios e virtudes nesses sunnah, que nós já iremos mencionar. Qual é a base legal para nós fazermos o sunnah nesse outro lugar de forma genérica? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, hadith que vem no Bukhari, baina kulli adhanain salat. Entre todos 2 adhans, há um salat que se faz. Quais são 2 adhan? É o adhan e o iqama. Os 2 são chamados de adhan. Entre esses 2 adhan, sempre há um salat. Portanto, adhan de Asr, para o salat al-Asr, o profeta diz que há um salat. Então, faz salat. Quantos rakats se faz? Temos que encontrar um outro hadith também para falar disso. Quando estivermos a falar do sunnah, antes da Asr, nós vamos encontrar o hadith lá, que podemos encaixar aqui. Este é o primeiro. Baina kulli adhanain salat.
Adhan de Maghrib e Salat de Maghrib. Enquadra-se? Enquadra-se. Se o princípio é este. Entre cada 2 Adhan há um Salat. Enquadra-se? Enquadra-se. Enquadra. Aí, doutor Popá está a dizer que enquadra. Fez um rácio, não é? Fez aqui uma analogia. Uma analogia. Qual é? Este é o princípio. Eu mencionei o primeiro princípio para nós raciocinarmos. Este princípio, o profeta falou para nós entendermos. O princípio é este. Tudo no ibadat é proibido, com exceção do que foi permitido. O profeta diz, entre 2 adhan há salat. Nos ahadíces que nós aqui mencionamos, para falar do sunnah, dos salats, nós mencionamos o hadith a falar sunnah de cada momento. Mas não foi mencionado sunnah antes da asr. Nestes 12, não está lá sunnah antes da asr. O princípio entre 2 adhan há um salat. A pergunta é, no adhan não da asr, de Maghrib, estamos falando de Maghrib. Entre adhan de Maghrib e salat de Maghrib, com este princípio que mencionamos aqui, há salat? Ah, sim, porque a cada 2 adhan há um salat. Vamos encontrar também ainda outro hadith no Sahih al-Bukhari. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, Sallu qabla al-Maghrib. Sallu qabla al-Maghrib. Façam salat antes de Maghrib. Está lá o sunnat antes de Maghrib. E o profeta diz, na terceira vez, ao repetir, Liman sha. Para quem quiser fazer este sunnah, que faça. Então, nós temos dito, Imam Abu Hanifa diz, não há sunnah aqui, não se faz sunnah, mas não rejeita o hadith. Nós, até por vezes, nem sequer nos apercebemos, não há nenhum problema. Até alguns masjid na praça, nós vemos que do adhan para o salat do Maghrib, há um intervalo. O único momento que nós damos intervalo, mesmo os que não praticam no hadith, é quando é para comer. Para comer nós damos tempo, no Ramadã. Faz adhan, não é? Para fazer salat, é um intervalo longo. Não é para sunnat, não fazem sunnat naquele momento. Naquele momento é para tachar, panzar. Quando é para comer, aí não há problema. Nós temos que dar aquele intervalo. O professor Salam diz, Liman sha, quem quiser fazer salat naquele momento, pode fazer. Quando nós não damos o intervalo para quem quiser fazer salat, nós estamos a combater este hadith de forma indireta. Nós estamos a combater o hadith. Vamos ver, quando nós estivemos a falar, o tempo não nos permite. Eu, como disse, eu não gosto de falar para criar emoção. Você sair aqui com o jazba. Não, eu gosto de falar, só deixar um conhecimento. Você fazer as coisas com conhecimento de causa. Dificilmente você vai sair nessa conversa, nas minhas conversas, com muito jazbat. Eu não crio essa situação. Eu gosto das pessoas fazerem as coisas com conhecimento de causa. Fazer conhecimento de causa. O sahabi diz, só para chegarmos lá, o sahabi diz, no tempo do profeta sallallahu, nós fazíamos, depois da adhan de Maghrib, apressávamos para os pilares e fazíamos salat facultativo, que é o sunnah antes de Maghrib. Fazíamos. Até que, se alguém chegasse no masjid, poderia pensar que o salat já terminou. Porque muita gente fazia aquele sunnah antes de Maghrib e depois começava o salat. E outro hadith diz, o tabi'in está a dizer, via grandes sahabas que depois da adhan de Maghrib apressavam-se aos pilares e faziam o sunnah. Por que apressavam para os pilares? Alguns comentam porque eles tinham receio de qualquer outra pessoa passasse em frente, por aí em diante, e faziam o seu sunnah depois que faziam salat. Tendo em conta onde se fazia o adhan, o muadhin fazia adhan, do local onde terminou de fazer adhan até chegar o masjid, eles tinham também um tempo suficiente para poder fazer estes 2 rakats antes do salat al-Maghrib. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, começando no sunnat al-Fajr, nunca deixou de fazer este sunnah antes do Dhuhr. Temos aqui a virtude do profeta sallallahu alaihi wasallam, kana yusalli rak'atayn, por outra. Antes do Fajr, o rakat que o profeta fazia eram bem suaves. Até que o narrador do hadith diz, quando eu vi o profeta fazer este salat, pensei que ele nem sequer recitou surat al-Fatiha, por tão rápido que ele fez este salat. Mas o rápido não é apressado de forma a despachar. O salat completo. E nós temos o hadith, diz que o qiyam, o ruku e o sajda do profeta sallallahu alaihi wasallam eram proporcionais. Não era de forma diferente, era tudo com a maior perfeição. E o hadith aqui menciona, o profeta nunca deixou também de fazer os 4 rakats antes de Dhuhr, e esses 4, conforme explicamos, 2, conforme a posição de Imam Shafi e Imam Abu Hanifa, que são os 4 rakats com um tashahud. Antes da Asr,
antes da Asr, temos o profeta sallallahu alaihi wasallam a dizer, o hadith que nós vamos encontrar também no Tirmidhi, na autoria de Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات. O profeta sallallahu alaihi wasallam fazia 4 rakats antes da Asr. Neste hadith, يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين, e ele separava esses 4 rakats com salam. Fazia 2 e fazia outros 2. Neste princípio, Imam Shafi pega e diz, olha, todo o salat de 4 rakat é dividido 2 rakat, enquanto Imam Abu Hanifa opta em 4 rakat, também com outro hadith que ele tem como suporte. Ainda antes do Asr, o profeta diz, Rahimallahu imra'an salla qabla al-Asr 4. Que Allah tenha misericórdia daquele indivíduo que fizer os 4 rakats antes da Asr. Nós, quando estamos diante de uma situação, alguém tem um problema, o que nós fazemos? O que dizemos? Que Allah lhe facilite, não é? Que Allah lhe facilite. Este é o nosso dua. O profeta sallallahu alaihi wasallam está aqui a fazer o dua, e o dua do profeta sallallahu alaihi wasallam obviamente não é rejeitado. Rahimallah, que a misericórdia de Allah esteja com aquele que fizer os 4 rakats antes de Salat al-Asr. Dua do profeta sallallahu alaihi wasallam. Depois temos o sunnat antes do Maghrib. Depois do Maghrib está naquela lista dos 12 rakat, mas antes do Maghrib temos aqui este hadith. E todo o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, independentemente da escola de pensamento que você segue, repito, independentemente da escola de pensamento que você segue, pelo menos uma vez na vida você deve implementar. Rafa Yadain, Qiraat Khalf al-Imam, Sunnat antes do Maghrib, tudo isso foi provado que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez. Pelo menos uma vez na tua vida você tenta implementar estes ahadiths, e nós temos aqui um exemplo claro de Abdullah ibn Umar, um grande seguidor do profeta sallallahu alaihi wasallam, que também assim fazia. Depois temos o sunnah antes de Isha. Não temos um hadith direto a falar do sunnah antes de Isha, mas o princípio qual é que é? Para implementar o sunnah aqui, Firoz? 2 azan. Entre 2 azan a salah. Este há de ser usul, há de ser usulinho. Firoz, mashallah, ele, quando essas coisas de lembrar usul, é bom, não é? Mashallah. Portanto, é o que deve prevalecer. Você está fazendo algo, você tem que ter conhecimento. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, baina kulli adhanayn salat. Quer fazer ou não quer fazer, o critério é individual, mas deve prevalecer o conhecimento. O conhecimento. Assim como se diz, uma coisa é você ser bidati, uma coisa é você fazer pecado, uma coisa é você estar envolvido no pecado, mas com consciência que você está pecando. Com consciência que você está pecando, com muita facilidade você terá a oportunidade de corrigir. Mas se você estiver a fazer a coisa errada, convicta que está a fazer a coisa certa, em particular quando se trata de inovação, você tem maior probabilidade de estar no desvio e de jeito algum poder voltar à retidão. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que a nossa vontade, no que diz respeito ao cumprimento dos atos facultativos, sejam incontidos na nossa vida e que possamos de facto implementá-los. Temos o conhecimento e implementá-los. O tempo que nós despendemos a fazer estes salatos facultativos, não há valor monetário ou bens que possam cumprir. Por quê? Porque tudo que nós esforçamos para adquirir é temporário, e estes 2 rakats são eternos, e isso que poderá nos trazer a salvação. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ.